Você já parou para pensar na diferença da letra P e da letra Q, minúsculas, no nosso teclado? E da letra B e a letra D? Qual a diferença entre elas, na grafia, na forma de cada uma dessas letras? Pouquíssima, né? Na verdade, a diferença entre o P e o Q é a mesma diferença entre o B e o D. A diferença está no lado em que está espelhada a letra. Se você escreve uma do lado da outra, você percebe que são espelhos. Uma é espelho da outra. A diferença é o sentido para qual ela é escrita, mas as duas letras são muito semelhantes à exceção disso. Isso faz com que a gente perceba que para a gente aprender a ler, a gente antes precisa aprender como reconhecer as letras. E esse exercício simples de perceber as semelhanças e a única diferença entre P e Q e B e D nos mostra que as diferenças entre as letras, elas são na verdade bem mais sutis em alguns casos e, portanto, bem mais difíceis de serem compreendidas por quem não teve o contato ainda completo com essas letras. Para a gente é óbvio a percepção da diferença entre o P e o Q, entre o B e o D, mas para aqueles que estão iniciando o processo de conhecer as letras, conhecer a forma das letras, é um processo muito difícil. Tanto é que se você conhece alguém, alguma criança que está sendo alfabetizada, é muito comum que elas espelhem as letras. Ou seja, é comum que elas peguem uma letra que é em determinado sentido e transformem ela em outro sentido. Só que isso é completamente errado, porque elas podem fazer um B se transformar em um D ou um P se transformar em um Q, só por essa diferença que não foi plenamente assimilada. Isso nos faz pensar e me fez pensar quando eu li pela primeira vez esse exemplo, esses dois exemplos, quantas coisas existem para a assimilação quando a gente está fazendo esse processo de aprender a ler. São inúmeros pontos que precisam ser ligados, são inúmeras coisas que precisam da atenção de um professor, de um profissional ou de um pai para que essa leitura seja efetiva mais para frente. Mas tudo isso começa no princípio, que é o entendimento das letras e dos fonemas correspondentes a determinadas letras. Então, para conversar sobre isso, eu vim conversar também sobre um livro de onde eu tirei esse exemplo, que é esse livro aqui, infelizmente esgotado, mas eu não sei se está fácil de encontrar na estante virtual ou em sebos, que é o Criar Leitores para Professores e Educadores, do José Moraes. O José Moraes é um dos grandes nomes quando se fala de alfabetização, de criação de leitores. Ele tem uma trajetória, uma carreira muito interessante. Atualmente ele é professor na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, e a gente vai conversar sobre esse livro que é pequenininho, mas muito, muito denso e muito interessante para a gente conhecer um pouco mais sobre esse processo de alfabetização e o que o José Moraes defende como a melhor maneira de alfabetizar. Qual é a ideia do livro aqui? A ideia é a gente passar do princípio, do momento em que uma criança não tem acesso nenhum, ela não conhece nada desse universo particular que é o universo das letras, da leitura, que é um universo à parte e muito, assim, denso. O José Moraes chega a dizer que toda criança que aprende, na verdade, ela está redescobrindo um processo que é completamente diferente de tudo que o nosso cérebro foi acostumado a aprender, que é o processo da leitura. Por isso não é tão simples e por isso não é espontâneo. É o que ele vai dizer o tempo inteiro aqui. A leitura não é espontânea, diferente da fala, por exemplo. Nós falamos espontaneamente, ou seja, ninguém precisa nos ensinar a falar. Basta que uma criança esteja em contato com outros falantes daquela língua e em um momento ela vai começar a falar. É natural, o nosso cérebro foi feito para isso. Aqui não. Quando a gente fala de leitura, a gente fala de um processo para o qual o nosso cérebro não está adaptado. Nós recrutamos aquilo que não serve para essa função para executar essa função da leitura.
Por isso, não é possível ler de maneira espontânea, do nada. Mas sim, a gente precisa de um treinamento ativo para fazer isso. Então, aqui ele vai passar desde o momento em que a criança não sabe nada até o momento que ela se torna uma leitora. Os últimos capítulos desse livro vão ser voltados a essa parte da leitura e da compreensão, porque ele faz realmente um passeio com a gente. Não é possível a gente passar diretamente para a compreensão. Primeiro, o aluno precisa conhecer a escrita alfabética, o princípio de escrita alfabética. Ele tem que conhecer o alfabeto, ele precisa conhecer os grafemas e os fonemas depois que correspondem a esses grafemas. E depois ele vai começar a exercitar a parte da compreensão, que é a última etapa. Nesse sentido, os últimos capítulos que estão aqui, eles são voltados a essa questão da compreensão de texto, então são muito interessantes. Mas o que mais me chamou a atenção e o que eu menos conhecia era realmente a parte da alfabetização logo no princípio e as ideias para os primeiros anos de alfabetização propostas pelo José Moraes. Então, são sobre elas, sobre essas ideias que a gente vai conversar. O José Moraes vai elencar aqui duas tarefas que são cruciais para começar o processo de leitura. Primeiro, o aluno precisa entender a grafia das letras, ou seja, eles precisam reconhecer quais são os traços que diferenciam uma letra de outra. Portanto, quais são os traços que diferenciam, por exemplo, o P do Q. A diferença de um para o outro, os traços, a maneira visual, ela é a parte central nesse primeiro momento e o primeiro recurso que a criança precisa aprender. Depois, a gente tem a segunda necessidade para realmente começar um processo de leitura, que é atribuir aqueles grafemas, ou seja, aquelas formas escritas, a forma escrita do P, a forma escrita do Q, os sons correspondentes. Para cada letra existe um som ou alguns sons que correspondem a essa letra em determinados ambientes. Então, a criança precisa não só aprender a letra, ou seja, ela não precisa apenas conseguir entender qual a diferença de uma letra para outra, a diferença da forma visual, da forma escrita de uma letra para outra, mas ela precisa também saber aprender que aquela forma escrita corresponde a determinado som da nossa fala. Pode parecer muito simples pra gente que já passou por todo esse processo, já teve uma pessoa que nos guiou nesse processo, então parece que tudo foi muito fácil, a gente já até esqueceu. Mas na verdade não. A gente enfrenta dois problemas em relação a essas duas necessidades. Primeiro, o que eu comentei aqui, a questão da grafia. O nosso cérebro não está adaptado, não foi formulado para distinguir a direção dos traços. Então, essa diferença de direção dos traços, ela precisa ser aprendida de uma maneira bem mecânica. A criança precisa fazer e fazer e fazer, ou seja, ela precisa escrever, escrever, escrever o P para entender que o P tem a barriguinha para o lado direito e não para o lado esquerdo, como o Q. Isso é muito difícil de ser aprendido, porque o nosso cérebro não foi feito para fazer esse tipo de diferenciação com tanta facilidade. Então, para o primeiro recurso que nós precisamos possuir para ler, a gente enfrenta uma primeira dificuldade. Agora, para o segundo recurso, que é a questão da associação, daquela forma visual com a nossa fala, com o som que corresponde à forma visual. É mais difícil ainda, porque nós falamos num contínuo. Nós sempre falamos num contínuo e a criança percebe a fala num contínuo também. Ou seja, o que nós estamos tentando fazer quando nós fazemos uma criança aprender a ler é fazê-la quebrar em pequenos pedaços, fragmentar uma fala para que ela consiga entender que cada parte de som daquela fala fluida é correspondente a determinado grafema, correspondente a determinada forma visual. Isso também é uma tarefa muito difícil, justamente por causa disso, porque nós falamos em contínuo, nós não paramos a cada vogal, a cada consoante, para que a criança perceba a fragmentação que existe aqui. Na verdade, não existe fragmentação, nós criamos essa fragmentação no nosso processo de escrita alfabético. Depois de nos mostrar o quão difícil é aprender a ler, realmente não é uma tarefa fácil,
O José Moraes vai defender a ideia de que, primeiro, nós passamos por um processo que é intencional, que não é automatizado. É um processo difícil de leitura. Durante a aprendizagem, essa precisa ser consciente e intencional. A partir do momento que a criança começa a aprender a ler, a partir do momento que ela começa a se desenvolver, até o momento em que ela lê verdadeiramente com fluidez, ou seja, ela está plenamente alfabetizada, esse vai ser um momento de transposição daquela atividade que é difícil, penosa, para uma atividade automática. Para pensar, a gente se vê diante de uma placa na rua e essa placa está bem diante da gente mesmo, a gente não consegue evitar ler essa placa. Essa placa aparece na nossa frente e a gente lê de maneira automática, espontânea, sem nem parar para pensar. Para pensar nisso. Nosso cérebro conseguiu tornar automática uma atividade que exigia e muito dele, que não tinha nada a ver com as tendências cerebrais, com os recursos que a gente tinha. O cérebro tornou aquilo de forma automática. Então, quando que nós verdadeiramente aprendemos a ler? Quando ler se torna uma atividade automática. Mas esse processo de automatização passa por um princípio de aprendizagem que não é automático, que não é espontâneo, mas que é realmente muito intencional e muito mecânico. Já que a aprendizagem não se faz de forma espontânea, o José Moraes vai afirmar aquilo que é óbvio. Para que uma criança aprenda a ler, ela precisa querer ler. E aí está a influência dos pais na aprendizagem da criança. Ela precisa querer verdadeiramente ler, ou seja, ela precisa ver no dia a dia dela que as pessoas leem, que existe todo um mundo letrado de que ela não faz parte e que ela fará parte a partir do momento que ela começar a ler. Isso vai instigar a criança, vai fazer a criança desejar cada vez mais fazer parte desse universo da leitura, já que em torno dela ela vê os pais lendo, ela vê os irmãos lendo, então isso tudo condiciona ela a querer fazer parte também desse meio. O querer é uma fonte muito, muito importante, e o José Moraes chega a dizer que as brincadeiras que a gente faz no princípio da alfabetização, elas são importantes, mas elas precisam ser afirmadas às crianças como uma parte do aprendizado da leitura. Muita gente pensa que se você falar para a criança que com isso ela vai aprender algo, a coisa toda vai se tornar automaticamente extremamente maçante e a criança não vai ter interesse. Quando na verdade não. Se a criança tem um interesse em ler, você afirma a ela que se ela fizer tal e tal coisa que é divertida, que é lúdica, ela vai começar o processo de aprendizagem, é lógico que ela vai ter sim o interesse de aprender, o interesse de fazer parte daquilo. E agora vamos então para as fases. Como eu falei, um grande ganho desse livro é que ele passa por cada fase da aprendizagem da criança, para que ela se torne verdadeiramente uma leitora. A primeira etapa aqui é o contato com a leitura. A leitura que ele chama de leitura compartilhada, ou seja, quando a criança ainda não sabe ler, mas ela começa a ter contato com histórias escritas por meio da leitura de adultos, né, de pai, de mãe. Então, quando o pai ou a mãe lê para o filho, ele começa a aprender várias coisas que são importantes na leitura, mesmo que ele, neste primeiro momento, não saiba ler. Por exemplo, nós, aqui no nosso sistema de escrita, nós lemos da esquerda para a direita um livro. Só que, por mais que nós pensemos que essa é a forma mais natural de ler, que só tem essa forma de ler, saiba, a gente precisou aprender que nós deveríamos ler da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, que nós deveríamos começar no princípio da página e não no final. Tudo isso, esse manuseio da leitura, ele precisa ser aprendido, ele não vem espontaneamente para a gente. Então, quando um pai e uma mãe lê para o filho, ele está ensinando para ele todo esse processo de leitura da esquerda para a direita, do começo para o fim. Depois disso, nós efetivamente vamos pensar em aprendizagem de leitura. Mas, para isso, a gente precisa pensar o que é aprender a ler, de fato. O que é saber ler? Bom, para o José Moraes, saber ler é saber converter os grafemas, ou seja, as formas visuais, em
primeiro sons e depois significado. Então, em primeiro lugar, a criança precisa aprender a decodificar, transformar aquele grafema, aquela forma visual da letra A, por exemplo, no som A. Ela precisa saber fazer essa conversão com cada um dos grafemas. E depois, ela precisa aprender o significado. Dentro dessa lógica, entra um método fônico, que é um método de alfabetização que o José Moraes defende aqui. Segundo ele, não dá pra gente falar sobre um método fônico, mas sobre vários métodos que têm esse princípio na fonética. E ele vai trazer um conceito aqui de método fônico, que é o seguinte: o método fônico é a análise explícita da fala em fonemas, ou seja, em sons. Fonemas são os sons. E a aprendizagem das correspondências entre os grafemas, as formas escritas, e os fonemas, os sons que representam essas formas escritas, ou aliás, os sons que são representados por essas formas escritas. Porém, alguns sons, alguns fonemas, são modificados pelo contexto em que está inserido o grafema. Vamos pensar na letra G. A letra G, se tiver seguida dela A e O, ela tem um som diferente da letra G, que é seguida de E e I. Vamos pensar na palavra gato e vamos pensar na palavra gente. O G é uma forma gráfica, é uma letra escrita. Só que esse G, ele muda de som. Ele não tem um som único. Na verdade, ele possui um som para cada contexto. E dentro do contexto de gato, por G estar seguido da letra A, ele tem o som de G, gato. Já em gente, a letra G é seguida da letra E, da vogal E. Portanto, ela vai ter outro som, um som semelhante ao J, gente. Essas relações contextuais também são mais complexas para que a criança aprenda. O José Moraes vai dizer aqui que a gente tem que passar de um processo que vai do simples para o mais complexo. Ou seja, a gente possui algumas letras que possuem sempre o mesmo som. Elas possuem sempre o mesmo fonema. Nesse sentido, vai ser muito mais simples, portanto, vale mais a pena que elas sejam apresentadas primeiro para a criança. Já aquelas letras que possuem uma relação contextual, ou seja, eu preciso de um contexto, de uma letra que vem em seguida, de uma letra que vem antes, para eu entender qual vai ser o som daquela letra. Nesse sentido, nesses ambientes, a gente tem uma relação mais complexa. Então, nós vamos apresentar depois para a criança. Em alguns momentos, a gente vai apresentar já trazendo o contexto, ou seja, já explicando para elas, por exemplo, que o G depois de E e depois de I tem um som, e depois de O e depois de A tem outro som. A gente explica essa regra para a criança e em outros momentos a gente não explica. Isso tudo vai depender do desenvolvimento da criança e vai depender também das relações lógicas que existem ali. Se as relações lógicas são muito claras, como o caso do G, vale a pena apresentar à criança aquela regra. Outras letras que possuem uma relação lógica mais complicada ou que possuem mais regras, às vezes vale mais a pena, segundo José Moraes aqui, deixar que a criança aprenda por meio da leitura. Dentro daquelas grafias que são mais complexas, ou seja, aquelas letras que, quando grafadas em determinado contexto, possuem um som, em outro contexto possuem outro som, nesses casos em específico, o José Moraes vai dizer que sons que correspondem majoritariamente à letra, eles devem ser ensinados primeiro. Ou seja, se a letra G majoritariamente está em contextos acompanhadas de A e O, vale mais a pena que a criança aprenda em primeiro momento que G tem o som de G, porque esse é o som quando a letra G se apresenta na maioria das suas formas. E aí nós chegamos na maior discussão, na maior acusação ao método fônico e a ideia que está sendo defendida aqui pelo José Moraes. Para o José Moraes existe uma ordem. Primeiro, nós nos preocupamos com essa transposição, ou seja, com essa decodificação. A criança precisa saber decodificar a parte visual em um som. Depois, nós partimos para o entendimento do significado e, portanto, da compreensão de texto.
Para muitos isso pode parecer absurdo, porque primeiro nós precisamos trabalhar, ou então precisamos trabalhar concomitantemente, a compreensão de texto. Essa não é uma defesa do José Moraes e ele vai explicar o porquê aqui nesse livro. Primeiro, a gente tem a relação óbvia do que ele está conceituando como a habilidade da leitura. O que é ler? Qual é a habilidade da leitura? Essa habilidade está associada à transposição da forma no som. Ela trabalha com a letra como uma forma. Esse princípio fônico, ele trabalha com a letra como uma forma, e essa forma significa determinado som em determinado contexto. Já que a gente está falando de forma, a gente não está falando ainda de significado. Acesso ao significado é o princípio último desse processo, mas não deve ser primeiro, não deve ser adiantado. Ele chega a dizer que compreender antes de decodificar é passar a carroça na frente dos bois. Primeiro a criança decodifica para depois ela compreender. Esses processos não são concomitantes e aqui ele vai trazer alguns estudos que vão corroborar essa ideia dele. Por isso ele conclui dizendo que não é possível a gente falar que todos os métodos de alfabetização são válidos e que só importa, na verdade, a necessidade do aprendiz, o desejo de aprender ou então o esforço do professor em passar o conhecimento. Na verdade, não. O que ele traz aqui é um conjunto de estudos que mostram que o método de alfabetização faz diferença e muita diferença para a compreensão de texto lá na frente. Como eu disse, eu não ia me ater muito à questão da compreensão de texto, mas um ponto eu achei muito interessante nesse último capítulo aqui do livro, que é a parte em que o José Moraes vai dizer que existem algumas pesquisas que nos mostram que os melhores leitores, aqueles que mais conseguem compreender o texto, são leitores de ficção e que os leitores de não ficção, majoritariamente, são normalmente maus leitores, ou pelo menos são leitores piores. São leitores que não conseguem compreender, aprender tão bem um texto quanto os leitores de ficção. E isso acontece por vários motivos. Tanto porque os livros de ficção vão expor a criança a um vocabulário muito maior, porque trata de assuntos não tão específicos. Normalmente os livros de não ficção, os textos de não ficção, tratam de um assunto só e pronto. Mas também isso acontece por um motivo um pouco mais óbvio, que é a questão da complexidade da linguagem. Normalmente em textos de não ficção, a complexidade da linguagem fica prejudicada. A ideia é transpor aquelas informações da maneira mais transparente possível. E isso acaba prejudicando, de certa forma, o leitor exclusivo de não ficção. Eu acho impressionante quando eu vejo aqui pessoas na internet falando sobre o quanto que as pessoas têm que ler. Aí a gente vai ver a pilha de leitura dessas pessoas e são só livros normalmente sobre o mesmo assunto. O pessoal que estuda comportamento ou que estuda investimento, eles leem só sobre investimento, eles leem só sobre comportamento, eles leem só autoajuda, se eles leem autoajuda. Gente, vocês vão saber a mesma coisa o tempo inteiro. Sobre o mesmo assunto o tempo inteiro. Então, até a relação de vocabulário vai ser muito limitada. Entregar para uma criança só textos de não ficção é isso. Você traz uma transposição de vocabulário limitado. Diferente de quando você apresentar ela literatura. Porque quando ela lê Júlio Verne, ela aprende um pouco sobre máquinas, sobre submarinos, sobre coisas do mundo científico, ao mesmo tempo que quando ela vai ler algum livro como uma literatura vitoriana, ela vai aprender um pouco mais sobre o que eram as vestimentas nesse ambiente, e existe todo um vocabulário para essas vestimentas, todo um vocabulário para alimentação. Tudo isso ela vai aprender. E aí, quando ela partir para o próximo livro e para o próximo, todos eles vão trazer uma relação de vocabulário muito mais complexa. Além de, é claro, não é só uma relação vocabular no sentido de que as palavras serão mais complexas, serão mais amplas, haverá mais palavras diferentes para ela aprender, mas o próprio trabalhar sintático daquela obra. Quando a gente está falando de um texto de não ficção, ele quer ser o mais claro possível.
Logo, toda a construção das frases, não é só as palavras que são mais simples, mas a construção das frases é mais simples. Todas as frases vão ser mais simples do que em um texto de ficção, em que o autor está buscando ali trabalhar a linguagem com vistas a tornar essa linguagem mais bonita, mais bela. Então, isso tudo faz com que a própria disposição sintática, a própria forma como as palavras são dispostas no texto, seja muito diferente. Eu não falei sobre um terço do que eu anotei aqui para tratar nesse vídeo, mas eu acho que tá mais do que suficiente para instigar quem tem o interesse de buscar esse livro. Esse realmente é um livro muito bom, eu acho que é um livro muito bom para quem tem contato com crianças em processo de alfabetização. Você não precisa ser o pai dessa criança, você não precisa ser o professor dessa criança, você pode ser um tio, você pode ser um primo, e ainda assim você pode ter o interesse em pelo menos saber o que estão fazendo com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu primo em sala de aula para que ele aprenda a ler. E se o que estão fazendo com ele condiz com o que seria o melhor a ser feito ou não. Então, esse tipo de aprendizado do que é o processo de alfabetização, pelo menos o básico do que envolve alfabetizar alguém, deveria ser um consenso, deveria ser de entendimento geral entre a população, já que todos nós entramos em contato com crianças, mas nós entregamos essas crianças na escola e nem sequer temos o interesse de saber como que elas aprendem aquilo que elas aprendem lá. Então, eu espero que esse vídeo tenha servido para instigar você a buscar que não seja esse livro, que seja outros livros, pode ser outros livros do José Moraes, pode ser outros livros de alfabetização. Esse é um objetivo meu, uma meta minha para esse ano, ler um pouco mais sobre isso. E realmente esse livro foi uma excelente porta de entrada, um livro muito denso e que tem muitos e muitos assuntos aqui. Ele vai destrinchar muito mais do que o que eu fiz nesse vídeo, que foi assim bem simplório para a grandeza desse livro aqui. Então é isso, se você gostou dessa resenha, eu espero que você deixe um like aqui pra mim, que você acompanhe esse canal, dê uma olhada nas outras resenhas. Aqui a gente conversa sobre educação, sobre os meus estudos autônomos de teologia, sobre literatura, que é a minha formação. Então, se você tem interesse em algum desses assuntos, pode dar uma olhada por aqui no canal. É isso então, um beijo, tchau, tchau!